Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo MotoMais. E após o vídeo dos tipos de capacete, surgiram algumas dúvidas sobre homologações e materiais dos capacetes, por isso hoje tenho 3 capacetes diferentes comigo para vos explicar tudo. Por isso, sem mais demoras, vamos a isso. Antes de mais, é então importante dizer algo que já referimos em vídeos passados. Os capacetes hoje em dia, no que diz respeito a homologações, são obrigados, desde o final do ano de 2023, a passar na norma SCE 2206, anteriormente 2205. Agora estas normas vêm reforçar a segurança e obrigar as marcas a trabalhar estes equipamentos de uma forma diferente para passar em testes mais exigentes. Por isso dizer que qualquer um destes ultrapassou e passou com sucesso nesses testes, sendo que este capacete Sprint ainda é cumpridor das normas antigas e não das novas normas que já vêm cumpridas neste Shark e neste Nex. Mas vamos então começar por falar de um capacete que é feito em termoplástico. Estes capacetes, regra geral, têm a vantagem de ser capacetes mais baratos, mais acessíveis, mas, como disse há pouco, passaram também eles nos testes que permitem serem vendidos nos mercados da Europa e circular legalmente na Europa. Isto significa que passaram com distinção nos testes de segurança e que estão aptos para proteger a nossa cabeça. Qual então a diferença de um capacete de termoplástico para, por exemplo, um capacete fabricado em diferentes compósitos, como é aqui o caso do Shark, que é fabricado em fibra de carbono, tem fibra de vidro e também fibras adicionais para fazer com que este capacete seja um pouco mais resistente. A grande diferença está não só no peso, como também nas características de resistência ao impacto e à abrasão. Em que é que isto se traduz depois na nossa proteção real na moto? Significa que este capacete, a partir de uma determinada velocidade e uma determinada abrasão, vai ser menos resistente, tanto a calota exterior vai resistir menos à abrasão, como o seu interior vai ser menos resistente a impactos a velocidades mais elevadas. E aqui entra em ação não só a fibra de carbono, mas principalmente as fibras de vidro e sintéticas que incorporam aqui este Shark Spartan RS. Com isto, temos ainda os capacetes feitos totalmente em fibra de carbono, como é o caso deste Nex X-Wed 3. O que acontecia há alguns anos era de facto a fibra de carbono ser extremamente mais leve do que os outros materiais, mas apresentava uma menor resistência ao impacto. O que se tem vindo a verificar e as grandes evoluções da fibra de carbono têm sido em continuar a ser bastante leve, mas ao mesmo tempo a melhorar a sua resistência aos impactos. A verdade é que este X-Wed 3 é feito em fibras de carbono e fibras de carbono trabalhadas de diversas formas para conseguir ser mais resistente ao impacto, mantendo a característica principal da fibra de carbono, que é então a sua leveza. Com isto dizer então que os 3 capacetes que estão a ver neste momento estão certificados e passaram nos testes para vos proteger o crânio e a cabeça em caso de acidente ou de impacto. Onde difere é na resistência dos próprios materiais à abrasão e na resistência ao impacto a partir de determinadas velocidades. E aí depois podemos falar também um pouco da diferença dos fechos destes capacetes. Temos o fecho micrométrico e temos o fecho de duplo D, sendo que o fecho duplo D é o único homologado para circular em circuito e realizar competições. A verdade é que ambos têm a mesma resistência e têm apresentado as mesmas resistências nas fixações, e aí sim a resistência tem sido igual para um capacete com fecho micrométrico ou um capacete com fecho de duplo D, mas o duplo D continua a ser considerado o fecho mais seguro e o único que é homologado para competições. No que diz respeito à durabilidade dos materiais, continua a ser recomendado que se troque de capacete de 5 em 5 anos e não, isto não é apenas uma forma das marcas
nos venderem mais capacetes, mas sim uma forma de garantirmos a nossa segurança. Isto porquê? Porque um capacete é algo que está exposto a diversos elementos e se circulamos então com o mesmo capacete praticamente todos os dias, à chuva, ao sol, ao calor e ao frio, os materiais vão perder as suas propriedades, nomeadamente o esferovite interior, que vai servir de absorção ao impacto em caso de acidente. Esse sim é aquele que perde mais rapidamente as suas propriedades, mas se, por exemplo, deixamos o nosso capacete ao sol quando vamos para uma esplanada, se circulamos muitas vezes à chuva e naqueles dias em que de manhã está muito frio e depois à tarde está muito calor e está a chover e faz sol, há aqui elementos a que o capacete está exposto que vai fazer com que os materiais percam as suas propriedades de forma um pouco mais rápida. Por isso, se são utilizadores assíduos e diários do mesmo capacete, pensem em trocar esse mesmo elemento de segurança. Nunca esquecer que falamos de um elemento de segurança fundamental. Pensem em trocar esse elemento de segurança mais cedo do que os 5 anos. Estas são então as informações que temos para vos passar sobre os materiais que constituem os diferentes tipos de capacete. O plástico nem sempre significa que é mau, bem pelo contrário, existem plásticos bastante resistentes, como é o caso do Lexan, que é utilizado, por exemplo, para os astronautas. Aqui na fibra de carbono e mistura com fibra de vidro e outras fibras sintéticas e semissintéticas, acrescenta muitas vezes, para além de maior leveza, acrescenta também maior resistência à abrasão e tenta sempre acrescentar também maior resistência a impactos de alta velocidade. E temos o carbono, que se há uns anos é verdade que era sinal de pouca resistência ao impacto, hoje em dia todos os fabricantes tentam constituir os seus capacetes de carbono com várias formas de carbono e várias formas desse mesmo carbono ser trabalhado para acrescentar maior resistência, mantendo a propriedade essencial do carbono, que é a sua leveza. Para toda a atualidade das duas rodas, passem no site Motomais, Motosport e Offroad Moto. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram e ativem as notificações. Temos muitos vídeos todas as semanas e sigam-nos também nas redes sociais para toda a atualidade das duas rodas. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!